Amados irmãos, quem tem a Bíblia, por gentileza, pegue ela aí nas suas mãos. Convido a todos que abram comigo em Mateus, o livro de Mateus, capítulo 19, versículo de número 26. O tema da nossa mensagem nessa noite é o Deus das causas impossíveis. Certamente vamos estar falando com algumas pessoas que estão vivendo dias difíceis e que vai precisar com certeza de uma resposta do Senhor, e a sua situação ela é totalmente impossível. E nós queremos que ao término dessa reunião você acredite mais. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Amém. Glória a Deus. As pessoas podem dizer que não vai dar certo, mas aprenda uma coisa: a última palavra é de Deus. Amém. Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 19, versículo 26, que diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Vamos se sentando e dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Todos nós, meus irmãos, nós já tivemos momentos e situações em que os problemas chegaram que aparentemente é totalmente impossível de resolver. Quando eu estava buscando a Deus por essa palavra, eu lembrei de tantas vezes situações, irmãos, que olha, é só Deus. Momentos difíceis que a gente perde sono, momentos difíceis que, se depender da pessoa, se ela não estiver firme com Deus, ela entra até em depressão por causa das situações que já chegam até a gente e que pode chegar. Inclusive o próprio Senhor Jesus disse que no mundo teremos aflições, momentos difíceis, e que nos abalam e às vezes nos deixam sem chão, que pode ser uma enfermidade da qual que te deixa você mais aterrorizado quando a pessoa chega, o médico chega e fala: olha, não tem mais jeito. Deixa você totalmente abatido. Ou então quando você perde alguma coisa, de uma forma que você nem sabe explicar como é que eu perdi tudo isso. Perde fortunas, perde salário. São situações que deixam qualquer um de nós sem paz no coração. E a gente quer ver um milagre, não tem como acontecer. As perdas, tem perdas que deixam a gente sem saber o que fazer. E são causas que acontecem na nossa vida e acontecem na vida de todos, que muitas vezes nós mesmos colocamos como impossível para nós. Agora, o que é importante para todos nós entendermos isso e sabermos, precisamos lembrar sempre que há um Deus que é especialista para nos abençoar. Amém. Diante das causas impossíveis. Amém. Tem um Deus que fez os céus, Glória a Deus. fez a terra, criou todas as coisas. Basta você olhar para o céu e ver as estrelas. Amém. Tem um Deus magnífico, maravilhoso, que fez tudo isso. Aleluia. Você Glória a contempla o Deus. sol, a natureza em si. A natureza, ela declara o poder de Deus. Amém. O ser humano, quando você estuda a anatomia do ser humano, o corpo do ser humano, o funcionamento, irmãos, tem um ser supremo, poderoso, que criou todas as coisas, da qual nós conhecemos como Deus.
Amém. Glória a Deus. Que realiza coisas absurdas. Amém. Nós temos que lembrar-nos sempre disso. Trazer para a nossa mente. Porque tem vezes que nós esquecemos disso. E o que é pior, estamos dentro da igreja, ouvindo toda semana a palavra do Senhor. Aí quando vem os problemas, a gente se abate. A gente se prostra. Verdade. Parece que tudo acabou para nós. Esquecemos que Deus está ali pronto para nos ajudar. Glória a Deus. Por isso que há uma grande importância da nossa parte para nós crermos no Deus do impossível. Amém. Nós temos que acreditar. Não fica ouvindo pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, pessoas que nem vêm na igreja, que não lêem a palavra de Deus. Não fica se debatendo com esse tipo de pessoas, não, porque elas não têm nenhum tipo de conteúdo para te oferecer, para te ajudar. Não adianta. Nós temos que recorrer realmente àquele que pode fazer alguma coisa por nós. Amém. Da qual nós chamamos que é Deus. E muitas vezes a nossa falta de fé, que é o maior problema, ela impede que Deus venha fazer coisas grandes na nossa vida. A gente não tem fé suficiente. A gente se prostra diante da dificuldade. É só ter um momento difícil na nossa vida que nós esquecemos. E nós lembrarmos faz a gente aumentar a nossa fé. Amém. Põe para nós lermos aqui Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus fala para nós nesta noite. A questão de nós lembrarmos que Deus quer fazer na nossa vida. Efésios 3, 20. Se você nessa noite está desanimado, se você está desacreditado, você talvez nem mais deseja aquilo que você tanto quer. Olha aqui então para você o que a palavra do Senhor fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Quem que é esse todo poderoso? É Deus. É Deus. Além daquilo que pedimos ou pensamos, ou seja, Ele não só realiza, Ele realiza além do que eu peço, do que eu posso imaginar. Deus, irmão, não tem limite. E sabe quem que limita o poder de Deus? Somos nós, por causa da nossa pequena fé. A gente limita as bênçãos de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós falamos que nós somos coitadinhos, nós não merecemos. Você não pode falar isso jamais. A gente não pode limitar a mão de Deus, o poder de Deus, porque Ele quer realizar muito mais além que você possa imaginar, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, o poder de Deus, Ele opera dentro de nós, através do Espírito Santo. Quando você fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, eu não tenho nada para poder oferecer para os meus filhos, eu não consigo sair deste vício, eu não consigo ser curado, e aí vai, você está limitando o poder de Deus. Verdade, Senhor. Porque Deus fala que todas as coisas podemos. Amém. Filipenses 4,13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. O texto diz que o poder de Deus emana dentro de nós. Amém. E esse poder de Deus, quando ele emana dentro de nós, é algo sem limite. E nós precisamos aprender que a fé, sem dúvida nenhuma, ela é importante para Deus realizar coisas grandes na nossa vida. O detalhe, se você não tem fé, Deus não vai operar. O que agrada a Deus, o que deixa Deus feliz, é você saber que Ele vai poder realizar. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Todas as pessoas que chegam até Deus têm que saber que Ele é bom, galardoador,
misericordioso, está sempre com as mãos estendidas para ajudar. Deus quer abençoar. Não importa como você está, meu irmão, se você tem fé, a fé agrada a Deus. E agradando a Deus, o milagre acontece. Glória a Deus. Às vezes a pessoa nem está frequentando a igreja. Olha só que coisa engraçada. Ele nem vem na igreja, nem frequenta. Mas ele tem uma fé. E ele acredita que Deus vai abençoar. E Deus faz realizar. E alguém que está na igreja toda semana ouvindo a palavra de Deus não acredita que ele pode realizar. Nós somos o maior sabotador das bênçãos de Deus na nossa vida, porque nós não acreditamos que Deus pode fazer o impossível para realizar o milagre na nossa vida. Amém. Glória a Deus. A última que morre é a esperança, não é isso que diz o ditado? Então, meu irmão, enquanto houver uma pequena luz no fim do túnel, acredite, porque Deus ainda está dizendo que ainda pode acontecer. Amém. Ora, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você tem que acreditar, meu irmão. Você está num lugar onde a presença do Senhor está aqui, você não vê com os seus olhos físicos, mas a nossa fé faz sentir a sua presença. Aleluia, glória a Deus. A fé faz a gente crer que Deus está conosco. Amém. Você não sabe, você tem anjos que acompanham você todos os dias. Amém. E os anjos estão com você, Aleluia. te protegendo. Amém. Talvez se Deus pudesse mudar, mostrar para você um grande telão, você veria quantas vezes você teve livramento das mãos de Deus. Temos que acreditar. Amém. Os exemplos bíblicos. Deixa eu falar de alguns exemplos bíblicos aqui, para despertar a fé no seu coração. O que aconteceu com eles não pode acontecer comigo. Nós estamos falando do Deus do impossível. Amém. Nós estamos falando de milagres que são exagerados. Glória a Deus. Que pode acontecer na vida de qualquer um de nós, de qualquer pessoa, se você crer. Foi Jesus que disse isso. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis. Aquele que crê, aquele que acredita. Um dos exemplos mais lindos, que fala conosco até nos dias de hoje, é a cura do cego Bartimeu. Ele, pedindo esmola, no meio do caminho da estrada ali, ele escuta Jesus passar, porque ele não vê, é claro, é evidente. A fé dele fez ele clamar. Até Jesus se incomodar com a voz dele. Glória a Deus. Amém. Traz ele lá, traz ele aqui. Amém, Jesus. E Jesus faz um dos maiores milagres. Aleluia. A visão para ele. Numa época que não tinha tecnologia nenhuma para cuidar da vista. Simplesmente, umas poucas palavras, Jesus fala: o que você quer? Quero voltar a ver. Então veja. Por que é tão difícil para nós, meus irmãos? Muitas vezes nós pedimos para Deus. Às vezes nós temos que pedir para Deus nos dar uma visão espiritual. Nós vemos com os olhos de Deus. A gente vê os milagres acontecer, porque a gente escuta tanto a palavra do Senhor, e vê um milagre exagerado desse do cego Bartimeu acontecer, e colocamos uma barreira imensa. Não vai dar certo. A gente fica com medo. Não vou conseguir. Não vou chegar lá. Não vai sair para mim. A gente põe um monte de pedras no nosso caminho. Nós mesmos colocamos, deixando contaminar a nossa mente para que não venhamos a crer que Deus pode mudar a história e fazer realizar o sonho que nós precisamos. E que diria a ressurreição de Lázaro? Quer um milagre mais espetacular do que esse? Mesmo diante da morte, e o detalhe, 4 dias cheirando mal. Gente, isso é algo espetacular. Todo mundo naquela época que viu isso aí
Não tem como você falar que não crê em Cristo. Ele chama alguém que estava morto a viver novamente. Aleluia. Quantas coisas que já morreram na nossa vida. Quantas coisas que até hoje nós estamos lamentando. E Deus pode ressuscitar. Amém. Glória a Deus. Sonhos, vida financeira, vida sentimental, o amor dos filhos, casamento. Tem tanta coisa que nós perdemos aí. Tantas coisas que sumiram da nossa mão, que o inimigo roubou. Deus pode trazer de volta. Amém. Deus pode fazer ressuscitar. Glória a Deus. Que depende mais da gente do que do próprio Deus. Verdade. Porque nessa época aqui, eu fico imaginando as pessoas que estavam ali, e Jesus falou assim: onde é que está o morto? Está ali. Tire a pedra. Algumas pessoas com certeza estavam pensando: gente, o defunto já é de 4 dias. O que esse homem está querendo? Está morto. E ele pega e começa a falar: Lázaro, vem para fora. Você imagina isso? A cena. Esse homem pirou da cabeça. Está louco. Glória a Deus. Mas muita gente esquece de ler a profecia que Jesus disse, que o Espírito do Senhor está sobre a vida dele. Amém. Que através dele os milagres vão acontecer. Glória a Deus. Sinais de prodígios. Glória a Deus. E esse é um deles. Amém. Jesus pode fazer acontecer mediante a nossa fé. Amém. E lógico, aqueles que pensaram assim, ficaram pasmados de ver Lázaro saindo da tumba, todo enfaixado. Isso é absurdo. Você acha mesmo que Deus não pode realizar um milagre na sua vida? Não importa o teu problema. Glória a Deus. Não importa a tua luta. Amém. Não importa a tua provação. Seja o vício que for, tem jeito sim. Amém. Para Deus tem jeito sim. Amém. Essa enfermidade aí também tem jeito. Glória a Deus. Deus restaura. Amém, Jesus. Deus pode fazer. Aleluia. Deus pode tirar alguém que está lá no fundo do poço e trazer novamente. Você tem que Glória a crer. Deus. Aleluia. Abrir a mente aqui para você acreditar. Não se conforma com a derrota não, meu irmão. Temos que aprender uma coisa, que nessa vida nós não vamos ter somente momentos felizes, não. Tem os momentos difíceis também. Verdade, Jesus. Em que, como diz o outro, é uma gangorra. Você está lá em cima e de repente você está lá embaixo. Mas as lutas da vida não é para a gente ficar prostrado. O deserto, quando ele chega, meu irmão, não é para nós morrermos, não. Deus sempre está preparando um oásis para nós chegar. Temos que caminhar, temos que prosseguir, temos que acreditar, porque Deus está no comando. Deus vai trazer uma saída, Deus vai dar uma direção, Deus vai mostrar, Deus está no comando. Temos que acreditar. E a libertação de Pedro? Glória a Deus. Que milagre espetacular. Aleluia. A comunhão da igreja, orando, porque Pedro estava preso de corrente e dentro da cadeia. A Bíblia fala que o sobrenatural de Deus aconteceu. Glória a Jesus. A cela abriu, as correntes partiram e ele saiu dali. Amém. E quando todo mundo estava orando dentro de casa, Pedro chega e bate na porta. Irmãos, isso aí é algo que nos explica. É Deus que está agindo. A palavra do Senhor fala que Deus mandou o seu anjo lá. Amém. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que muitas vezes em situações difíceis que nós falamos que não tem mais jeito, Deus está mandando anjo. E manda anjo todo dia, toda hora. E você vai dizer, não tem jeito. Enquanto Deus está falando, tem jeito, meu anjo está aí. Dá ordem para ele. Glória a Deus. Dá ordem para ele. Não é isso que diz o Salmo 91? Amém. Por ele me amar, eu vou cuidar dele. Vou colocar à disposição os anjos. Aleluia. Você vai falar para o anjo vai fazer para você o que precisa ser feito. Amém. Aleluia. Você está observando que falta fé no nosso coração?
E sem contar tantos outros personagens lá na Bíblia. Aquela mulher fluxo de sangue, até hoje ensina a gente. Procurou tudo, mas não desistiu até achar Jesus. Quando acha Jesus, ela foi, me fez o que podia fazer. Glória a Deus. Uma mulher impura que não poderia estar no meio da multidão. Mulher impura tinha que ser isolada, sair fora da cidade. Mas mesmo assim, ela se arriscou, poderia ser morta, apedrejada. Mas a fé daquela mulher, eu quero tocar. Enquanto eu não tocar. Assim tem que ser com a gente. Temos que prosseguir. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que tiveram milagres absurdos. Eu pergunto, por que não pode ser para mim? Por que não pode ser para você? Para nós? Deus faz acepção por acaso? Deus não faz. O que está faltando então? É fé. Verdade. No nosso coração. Mas como é que eu posso abrir então? Como é que eu posso abrir o caminho para a manifestação de milagres na minha vida? Existe um caminho. Existem algumas formas que nós precisamos cuidar para nós vermos Deus agir e operar milagre na nossa vida. Pensa aí por um minutinho, quantas pessoas que nós gostaríamos de estar aqui nesta casa, nesta noite, servindo ao Senhor Jesus? Quantas pessoas que nós gostaríamos de estar sendo libertos dos vícios da cachaça, da droga? Quantas pessoas que nós gostaríamos que um grande milagre ocorresse para restaurar um casamento, uma vida financeira, uma firma que quebrou, uma empresa que quebrou? Há sim um caminho para que Deus possa manifestar as suas bênçãos. Amém. Primeira coisa, nós precisamos ter uma fé ativa e não uma fé passiva. Aprenda isso. Uma fé ativa. Uma fé que está sempre fazendo ação. Não adianta você ficar orando a Deus e ficar passivo, quietinho e não fazer a sua parte. Isso não funciona. Nunca vai funcionar. A fé sem obra é morta. Tem coisas que nós precisamos nos mover e fazer aquilo que é necessário. Entenda isso. Senão não vai dar, não vai acontecer. Tem coisas que você tem que entender. Para Deus fazer acontecer, você tem que fazer a sua parte. Amém. E uma das coisas que promove fé no nosso coração é ler Bíblia. Ler os testemunhos. Tem que ler. Quantas vezes você lê a Bíblia durante os dias? Durante a semana? Tem gente aqui que nem põe uma Bíblia. Como é que você quer ter uma fé forte? Uma fé que provoca milagres? Olha o que diz lá em Romanos 10, 17. Põe na tela aí para a igreja ver. A fé é pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Por isso que eu não posso deixar de vir na igreja, meu irmão. Eu trabalho a semana inteira, não tenho tempo para poder ler a Bíblia. Então vem ouvir na igreja. Porque essa fé vai mudar a sua vida. Aleluia. Romanos 10, 17 diz assim: irmãos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio os evangelhos, quanto mais eu estou na igreja, a minha fé ela é direcionada para construir sempre algo bom no meu coração. Amém. E isso é o contrário também quando você ouve coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Sabe aquele amiguinho, aquele vizinho, aquela pessoa que você compartilha tudo que acontece na sua vida? E muitas vezes eu falo aqui, para com isso, não abre a sua vida com pessoas que não vai te ajudar, pelo contrário, vai colocar um monte de vírgula, interrogação e vai levar você para o precipício. Fala com Deus. Amém. Entrega para Deus. Amém. Vai despertar inveja, vai despertar ciúme. Muita gente é falsa. Ela quer ver sua desgraça, sua caveira. Desculpa eu falar assim, mas infelizmente tem gente assim. E olha, não se atemorize o que eu vou falar, até dentro da nossa família. Tem gente na família que é terrível, não quer ver você bem. O problema ocorreu só porque você comprou aquele carro. Às vezes nem é um carro novo, é um carro usado, ralado, mas
gerou ciúme. Vai entender o coração das pessoas? E você muitas vezes vai lá falar com ela. Falar para Deus. Por isso que tem que vir na igreja. Eu vou conversar com Deus. E Deus responde. Através da ministração, através do louvor. A fé vem pelo ouvir. Você quer construir uma fé forte no seu coração? Você tem que aprender a ter uma fé ativa. Faça a tua parte. Faça a sua parte. Essa fé passiva não funciona. Quantas vezes eu vejo alguém na rua que eu estou convidando para vir para a igreja e ele mesmo põe obstáculo, sempre dizendo que não quer vir. Ele não quer vir. Sabe que tem que vir. Está passando uma luta que só Deus sabe, mas não quer vir. 6 horas lá por nós lá, crente. 6 horas, né? Você ora por nós lá. Não adianta não, meu irmão. Eu posso orar, mas você não faz a tua parte, é difícil. Quem entende o que o pastor está dizendo? Amém. Então nós temos que aprender a fazer isso. Tem que orar, tem que ter tempo para orar. Nós temos que aprender a ter intimidade com Deus. O quarto secreto. Verdade. Precisamos ter um quarto secreto. Verdade. Nós precisamos ter o nosso espaço para falar com Deus. Essa madrugada, estava aqui falando com Deus. Amém. Aqui na igreja. Temos que ter esse momento com Deus, meu irmão. Não tem como você querer uma fé que vai realizar coisas absurdas se você não tem intimidade com Deus. Verdade, Jesus. Tem que fazer oração, tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. É o que diz Mateus 7,7. Temos que ser insistentes, temos que buscar essa força. Aleluia. A força de Deus faz a gente passar como um rolo compressor diante dos problemas da vida. A força de Deus dentro da gente, o gigante não é tão gigante como você pensa. Verdade. Quando você começa a buscar Deus, você vai gerando em você uma fé inabalável. Amém. Por isso que a oração ela é fantástica. Porque a oração ela faz você descarregar tudo aquilo que está de ruim, negativo, que te oprime, que te deixa triste, na presença daquele que vai te consolar, te fortalecer, te animar, te renovar. Amém. Glória a Deus. Tem que entender isso. Por que eu oro? Por que eu falo com Deus? Por que eu busco? Coloca para nós aí Mateus 7,7. Eu quero que a igreja compartilhe esse versículo para você entender, irmão, que é importante isso. Para Deus realizar as coisas impossíveis na sua vida, está fácil, muito mais fácil que você possa imaginar. Depende mais de você do que próprio Deus. Deus nesta noite ainda pode gerar um grande milagre na sua vida. Amém. E você precisa entender que temos que pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tem que entender isso. Olha, eu fico pasmado de ver tanta gente que fica horas e horas numa Netflix, e os filmes da Netflix em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas. Você assiste aquele filme, acabou, vai assistir outro. Isso quando não pega uma minissérie que vai estendendo tempo e mais tempo. Para aí para pensar. E a pessoa está cheia de problemas, um monte de coisa para resolver. Pessoa que pega o celular e fica no Instagram e ligando e só passando o dedinho, não sai dali. Aquele negócio é viciante. E quando precisa dobrar o joelho, você não consegue ficar 10 minutos. Tudo bem, está doendo o joelho, hora sentado. Tem que fazer alguma coisa. Tem que agir de alguma forma. Amém. Não adianta você ter uma fé passiva. Tem que ser uma fé que seja uma fé ativa. A fé tem que ser ativa, entenda isso. Para você ver o milagre de Deus na sua vida, você tem que compreender isso. Põe isso na sua mente. Faça isso. Porque senão como Deus vai operar um milagre na sua casa? Como Deus vai mudar os seus filhos? Como Deus vai abençoar o seu financeiro? Como você vai ver conversões de pessoas? Como é que as pessoas vão ter a vida transformada? Não tem como. Eu preciso dessa intimidade com Deus. Eu preciso preparar esse momento. Você quer abrir caminhos?
para as manifestações de milagre na sua vida? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, um dos caminhos que é muito importante, e eu tenho certeza que algumas pessoas vão incomodar aqui, porque elas precisam aprender a respeito sobre isso, é a respeito de seja grato pelas bênçãos que Deus já deu para você. Amém. Tem muita gente que precisa mudar o seu jeitão de ser. É muito mal agradecido. Verdade. Com Deus, com a igreja, com o pastor e com as pessoas. Como é que Deus vai operar grandes coisas na sua vida se você é uma pessoa ingrata? Deus, por misericórdia, está sempre abençoando e abrindo portas para te abençoar. Mas você é ingrato muitas vezes. Tem pessoas que só vêm na igreja só por interesse. Tem pessoas que só vêm na igreja porque o lombo dele está fritando. Que na hora que ele receber o milagre, ele não volta mais para a casa do Senhor. Que pena, que pena. Porque a igreja está nos preparando não somente para vivermos melhor nessa terra. O papel mais importante da igreja é nos preparar para ir para a eternidade. Já que nós entendemos que a morte, ela vem para todos. E a pergunta que a pessoa tem que se fazer: que direi eu quando eu partir dessa para a eternidade? A igreja tem esse papel de construir, de forjar na nossa mente um caráter de acordo com a vontade de Deus e nos preparar de forma genuína para morar no céu. Amém. Mas não, a pessoa tem um coração ingrato. Ela recebe o milagre porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Recebe o milagre, só que depois ela não volta mais. Não foi isso que aconteceu nos 10 leprosos? Os 10 leprosos, essa passagem bíblica, até hoje está nos ensinando. Quando um resolve voltar até Jesus, Jesus pergunta assim: cadê os 9? Eu não sei, só sei que eu voltei para agradecer. E o que Jesus fala? Você não somente vai receber a bênção de ser limpo, mas receberá a bênção da salvação. Coração ingrato não vai ver coisas grandes de Deus acontecer na sua vida. Então, se você quer ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida, seja uma pessoa agradecida. Agradece a Deus pelos milagres que aconteceu. Entra na presença do Senhor e fala: Senhor, muito obrigado por aquele livramento, aquela situação difícil que eu passei, aquela dívida que de um sobrenatural consegui resolver, consegui resgatar meu bem, consegui ver um milagre acontecer. Senhor, aquele momento em que os médicos, com todo o respeito que eu tenho os médicos é uma bênção deixada por Deus, mas o médico fala: não tem mais jeito, pode chamar a família porque ele vai embora. Mas Deus, o que ele fez? Não permitiu. Onde está a gratidão? Onde está o agradecimento? As pessoas não agradecem. Então, se você quer ver o caminho da manifestação de milagre na sua vida, tem que aprender a ser grato. Amém. Senão Deus não vai operar milagre. Mas o caminho tem uma fé inabalável, uma fé que chama a atenção de Deus, como uma fé do centurião romano, que nos ensina muito para nós. Esse centurião romano já começa ensinando o amor que ele tinha pelo seu empregado. Pedir, interceder, coisas que muitas vezes faltam no nosso coração, porque nós somos egoístas, queremos oração só para nós. Não oramos para os amigos, não oramos para a nossa família, não oramos. Deus só me guarda, Deus só me protege minha família. É aquela oração egoísta. O centurião que já mostra para nós o amor. E a humildade dele? Ele é um centurião, ele é uma autoridade. Mas ele, com humildade, diante de Jesus, ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Olha a humildade dele. Diferente de muitas pessoas que é arrogante, que se acha o tal. Se tem alguém que tem que ser grande na nossa vida, é Deus, não a gente. Nós somos pó dessa terra, miserável. Mas o que ele fala?
Basta uma palavra sua. Você já viu uma fé inabalável como essa? Deus, uma palavra sua, eu sei que eu serei curado. Deus, uma palavra sua, eu sei que essa porta vai se abrir. Deus, uma só palavra sua, eu sei que você veio aqui com o meu milagre. Quer uma fé inabalável como essa? Hã? A gente vai perceber que tem muita gente que fica de beisola porque não tem uma fé como essa. É fácil explicar, porque não busca Deus, não quer ver Deus agir na sua vida, não gasta tempo na presença do Senhor. Por isso que não tem, por isso que os problemas da vida afligem a pessoa. A pessoa está nadando em tanta dificuldade, não sabe, não está nem conseguindo respirar, mas não tem humildade de chegar na presença de Deus para falar: Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Está vendo, meu, a casa dela está pegando fogo, tudo está dando errado, é briga daqui, é briga dali, a vida financeira é um fiasco, os seus projetos acabaram, tudo está ruim, e mesmo assim, com tanta luta e tanta tragédia, não busca Deus, não deixa Deus participar da vida dela. Lógico que Deus respeita o livre-árbitro, Deus não entra na vida de ninguém, mas está sempre à porta, batendo. Eu quero entrar, mas as pessoas não querem abrir o coração. E por que não abre o coração? Porque não tem a fé suficiente para entender isso que é importante. Nunca vai ter uma fé inabalável se nós não respeitarmos a presença de Jesus, como esse centurião respeitou, não ter humildade. Nós não vamos ver as coisas extraordinárias de Deus acontecer. E olha que essa fé desse centurião chamou a atenção de Jesus, que ele falou: que eu nunca vi isso, basta uma palavra sua. E ele pega e fala: olha, por causa da tua fé, pode ir, porque o teu empregado já está curado. Você está entendendo que Deus quer fazer as coisas possíveis na nossa vida, mas nós somos o maior dificultador para que Deus opere milagre na nossa vida? Deus quer abençoar, entenda isso. Deus não quer que você seja um frequentador de igreja, entenda isso. Deus quer que você viva os milagres dele na sua vida. Deus quer isso. Porque tem de gente procurando bênção e ele não entende que ele tem que ser a bênção. Amém. Para você ser a bênção, tem que ter fé no seu coração. Amém. Outra coisa importante, se você quer ver esses milagres acontecer na sua vida, tem que ser persistente. Tem muita gente aqui que desiste logo, começa a fazer uma campanha, está quase terminando, desiste do seu projeto, desiste dos seus sonhos. Oh, meu irmão, para com isso, não deixe ninguém apagar os teus sonhos, não fica dando ouvido para coveiro não, que quer enterrar os teus sonhos. Continue, pelo amor de Deus. Você vai ver o seu pai aqui na igreja, sua mãe aqui na igreja, seu marido, sua esposa. Continua, meu irmão. Você vai ver o milagre da cura acontecer. Amém. Temos que continuar. Não podemos desistir. Amém. O que acontece é que tem muita gente desanimado. Por isso que não vê milagre. Você é desanimado demais. Você desiste demais, rapidinho. Para com isso, acredita, tenha fé, prossiga. Amém. Tem que ser insistente diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra um juiz iníquo que não estava dando nada para uma senhorinha viúva, sofrendo. Todo dia essa viúva batia lá: seu juiz, olha a minha causa. Todo dia. O juiz estava nem para ela. Juiz iníquo, homem ruim, está nem aí. Mas todo dia: seu juiz, olha a minha causa. A insistência daquela mulher, daquela viúva, fez o juiz olhar a causa dela. Amém. Agora para pensar, meu irmão, essa palavra está escrita na Bíblia. Deus é amoroso. Se um juiz iníquo abençoou aquela mulher, não vai abençoar a nossa vida, meu Deus do céu. E sabe por que não abençoa? Porque nós desistimos. Desistimos. Começa a vir na igreja, está
está indo bem, daí a pouco desiste. Tem pessoas que começam a fazer aí um lar de paz, faz o primeiro, faz o segundo, o terceiro já está desanimando, quer mais? Poxa, desiste! Vem para orar na terça-feira, está indo bem, daqui a pouco, sabe, começa a pôr obstáculo. Irmão, como é que você quer que Deus venha gerar coisas grandes na sua vida? Eu quero que Deus me abençoe muito. Por isso que eu estou sempre provocando, se é que eu posso usar essa palavra, provocando Deus na minha vida. Terminando essa reunião, eu vou para o monte. Na madrugada, eu vou buscar Deus. Consagração, jejum, porque eu preciso dele na minha vida. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, e tem coisas que é absurda, é impossível para os homens, mas para Deus não é. Você faz a sua história. A sua história, se for uma história de fé, você vai longe. Mas se a sua história não tiver uma fé em Cristo, eu sinto muito em dizer, vai ser muito sofrido para você. E Deus não quer isso. Então nós temos que ser persistentes. Que Deus quer ouvir a nossa prece. Deus quer ouvir e quer gerar um milagre. Você está vendo que a própria palavra de Deus mostra para a gente aonde nós estamos errando? Você desiste de tudo. O diabo não desiste. Ele quer fazer a sua missão maligna: roubar, matar e destruir. E tem feito isso. Quantas pessoas estão sofrendo aí porque destruiu o seu casamento, destruiu o seu financeiro, destruiu a sua saúde, destruiu a saúde, levando a ficar preso em cachaça, em bebida alcoólica terrível aí, fumando, usando droga, prostituindo e um monte de coisa ruim. Pessoas que contraíram AIDS, câncer, tudo provocado. Por quê? Porque o diabo inseriu o seu veneno ali e destruiu. Ele não desiste. A missão dele é levar o máximo que puder para o inferno. E por que você desiste tão fácil daquilo que Deus está mostrando nas palavras para te abençoar? Ah, meu Senhor, eu quero tanto que minha casa seja em paz, está tendo muita briga lá, meu Senhor. Pois é, você está fazendo alguma coisa? Você faz alguma coisa? Fala para você. Se você fizer perguntas para você, você vai entender que o seu subconsciente vai te mostrar que você está deixando de fazer um monte de coisa que é necessário. Você está sendo omisso. Você sabe a verdade, mas não põe em prática a verdade. Por isso que não está dando certo. É óbvio que não está dando certo. Se você não construir uma fé inteligente dentro do seu coração, você vai ficar nadando de braçada aí e vai afogar na praia. Você entende isso? Está dentro da igreja, ouvindo a palavra, participa da Santa Ceia, é dizimista, é ofertante, é isso e aquilo, mas não tem fé, porque quando vem a tribulação, você deixa o diabo dar um couro feio na sua vida. Verdade. Deus não quer isso. Amém. Vou encerrar aqui, tem muita coisa para poder falar. A última coisa que eu quero deixar aqui, se você quer realmente ver os milagres de Deus acontecer na sua vida, abrir caminho para que haja manifestação dos seus milagres na sua vida. Você tem que aprender a clamar. Amém. Tem que clamar. Amém. Clamar. Por isso que eu gosto de ir no monte, lá não tem ninguém, eu grito mesmo. Deus não é surdo não, mas é uma forma de eu colocar para fora toda a minha raiva, a minha eura, a minha situação difícil. É uma forma. Tem que clamar, e a Bíblia ensina isso. O profeta Jeremias aprendeu isso, lá em Jeremias 33, versículo 3. Olha lá o que está escrito: clama-me, responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não clama, você começa a orar, daí a pouco você está dormindo. Você aceita. O que é clamar? Clamar é suplicar. Clamar é rogar. Clamar é dizer: eu não conformo com essa situação. Eu quero ver o teu mover, meu Deus. Até quando? Me ajuda, estende as tuas mãos, me abençoa. É ser como Jacó, ali quando estava lutando com o anjo: você não sai daqui enquanto você não me der minha bênção, me abençoa. Glória a Deus. Tem que clamar. Eu quero conquistar minha casa, eu vou comprar meu carro, eu quero ter restauração no meu casamento, eu quero ter meus filhos livres dessa porcaria, dessas drogas, eu quero a minha faculdade, eu quero meu negócio, meu investimento, eu tenho que acreditar no meu potencial e Deus que está na minha vida. Glória a Deus, aleluia.
Bíblia diz aqui, ó, clama a mim. Olha o que Deus está dizendo: responder-te-ei, anunciar-te-eis. O que ele vai anunciar? Coisas grandes. Quais são as coisas grandes que você quer na sua vida? Fala aí para você. Quais os milagres impossíveis que você quer? É alguém que está lá na UTI agora, sobre remédio, na expectativa de sair um milagre. Amanhã tem coisa para resolver, tem conta para pagar, eu não tenho dinheiro, como é que vai ser? São situações difíceis que nós temos que acreditar e clamar para Deus, suplicar a Deus. Eu não vou aceitar isso, me ajuda, Senhor, eu sou teu servo. Aleluia, Jesus. Errei, confesso, mas me ajuda, me dá uma solução. Amém. Tem que clamar. O cego Bartimeu recebeu a bênção porque clamou. O clamor dele fez Jesus parar. Chama ele aqui. E o que aconteceu com ele? Ele teve a vista novamente. Deus quer fazer isso, abrir a nossa visão. Então começa a clamar para Deus abrir a sua visão de fé, meu irmão, para você ver as coisas de Deus acontecer na sua vida. Deus quer realizar coisas impossíveis na nossa vida. Não atrapalha a Deus operar o milagre, pelo amor de Deus, não faça isso. Não atrapalha, simplesmente acredite e creia. E não deixe as pessoas sufocar a sua fé, não, meu irmão. Não permita isso. Nessa noite nós vamos clamar a Deus e vamos colocar diante do Senhor aquilo que é difícil para nós, aquilo que é impossível para nós. Qual que é o seu impossível aí? Qual é o seu impossível hoje, neste momento? O que é que está te afligindo mais, que te deixa angustiado? Tira o teu sono, você não está dormindo. Quem te vê sorrindo não vê que você está triste. Qual é a sua maior luta? Qual é? Fala para você mesmo. O que nós precisamos fazer? Nós devemos crer que Deus, Ele é capaz de fazer todas as coisas. O que é preciso é confiar. Confiar no Senhor. E certamente Deus vai realizar um grande milagre. Como diz o texto que nós lemos logo no começo: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, amém? aleluia. Aplaude o